Neste vídeo, iremos apresentar e discutir algumas noções de topologia. Seja qual for a norma que se escolha, as noções de que falaremos a seguir são válidas. No entanto, a interpretação geométrica que faremos assume a norma euclidiana. Se a norma considerada for outra, a interpretação geométrica será, obviamente, diferente. Comecemos por apresentar a definição de bola. Chama-se bola aberta de centro em A e raio R ao conjunto constituído pelos pontos cuja distância A é inferior a R, sendo que R é um escalar positivo. Em R, esta definição corresponde ao intervalo aberto A menos R, A mais R. Em R2, corresponde ao interior de um círculo. Em R3, ao interior de uma esfera. Se na desigualdade for menor ou igual, em vez de estritamente menor, dizemos que se trata de uma bola fechada. Um conjunto é limitado se e só se houver alguma bola que o contenha. Chama-se vizinhança de A a qualquer subconjunto que contenha uma bola de centro em A. Note-se que qualquer bola é vizinhança do seu próprio centro e facilmente se mostra que é vizinhança de qualquer um dos seus pontos. Considere-se o ponto de R2 A e de coordenadas 1. Graficamente, é um ponto do primeiro quadrante. Um exemplo de vizinhança deste ponto é o conjunto V1, constituído por todos os pontos da abscissa não negativa e de ordenada maior ou igual a 1/2. Ou ainda, o conjunto V2, dado pelo círculo de centro em A e de raio igual a 1. Contudo, o conjunto W, formado por todos os pontos de abscissa maior ou igual a 1 e de ordenada também maior ou igual a 1, não é vizinhança de A. Para a apresentação das noções topológicas que estudaremos a seguir, iremos considerar o conjunto S de R2, definido pela condição 1 menos x² menos y² vezes x menos y e esse produto ter que ser estritamente maior do que zero. Como o produto de dois escalares só é positivo se ambos os fatores forem ou positivos ou ambos negativos, podemos substituir esta expressão por outra equivalente, mas que facilmente nos permite identificar a figura representada pelo conjunto S. Dizer que ambos os fatores têm que ser estritamente maiores do que zero é o mesmo que dizer que x² mais y² deverá ser menor do que 1 e que y deverá ser menor do que x. Por outro lado, dizer que ambos os fatores daquele produto deverão ser menores do que zero permite-nos escrever que x² mais y² deverá ser maior do que 1 e y deverá ser maior do que x. A condição x² mais y² igual a 1 corresponde a uma circunferência de centro em 0, 0 e raio 1. A condição y igual a x é a bissetriz dos quadrantes simples. Desenhando, temos aqui a nossa circunferência de centro em 0, 0 e raio 1 e aqui a bissetriz dos quadrantes simples. A primeira condição diz-nos que pretendemos o interior do círculo e o semiplano abaixo da bissetriz, ou seja, pretendemos esta zona. A segunda condição diz-nos que queremos o que estiver fora da circunferência e acima da reta y igual a x. Toda esta zona. E pronto, cá temos o nosso conjunto S. Vamos estudar agora algumas noções topológicas. Seja A um subconjunto de Rn. O ponto A diz ponto interior do conjunto A se esse conjunto for uma vizinhança do ponto A, ou seja, se existir uma bola de centro no ponto A e que esteja totalmente contida no conjunto A. Ao conjunto de todos os pontos interiores de A, designamos por interior de A. Um ponto diz exterior de A se for interior do seu complementar. Ao conjunto de todos os pontos exteriores, designamos por exterior de A. No caso de um ponto não ser interior nem exterior ao conjunto A, esse ponto designa-se por ponto fronteira de A. A fronteira é o conjunto de todos os pontos nesta condição. Qual o interior, exterior e fronteira do conjunto que desenhámos há pouco? Será este ponto o ponto interior? Sim, pois é possível encontrarmos uma bola
centro nele e totalmente contida num conjunto. E este? Também. E este? Este já não, porque pertence ao complementar do conjunto que estamos a considerar. E se for um em cima da linha da circunferência? Este já não. E porquê? Pois qualquer bola centrada nele vai ter pontos que pertencem ao conjunto S e pontos que não pertencem ao conjunto S. Assim, o interior é dado por este conjunto, o exterior é constituído por todos os pontos que não estão no conjunto nem em cima da reta, nem em cima da circunferência. A fronteira é constituída por todos os pontos que não são nem interiores nem exteriores. Neste exemplo, a fronteira é dada pela seguinte condição. Certos conjuntos já têm pontos interiores e nessa condição dizemos que se trata de um conjunto aberto. Assim, um conjunto diz-se aberto se e só se coincide com o seu interior. É o caso de S. Chama-se fecho ou aderência de um conjunto à união da sua fronteira com o seu interior. Para o caso do conjunto S, a aderência é dada pelo seguinte conjunto. Um conjunto diz-se fechado se for igual ao seu fecho e diremos que é compacto se for fechado e limitado. Retomando o conjunto que temos estado a estudar, podemos verificar que se trata de um conjunto não fechado e, consequentemente, também não é compacto. Relativamente à questão se se trata de um conjunto limitado, podemos responder que não, pois não é possível encontrarmos uma bola que o contenha. Por exemplo, todos os pontos da semi-reta que estou aqui a representar pertencem ao conjunto S, o que nos permite concluir que tal bola não existe. Um ponto diz ponto de acumulação de A se qualquer bola de centro nesse ponto contiver pelo menos um ponto de A distinto do próprio. Chama-se derivada ao conjunto de todos os pontos de acumulação. Por oposição ao ponto de acumulação, temos a definição de ponto isolado. Um ponto pertencente ao conjunto A diz-se isolado se não for ponto de acumulação. Olhando novamente para o conjunto S, podemos verificar que qualquer ponto interior é ponto de acumulação e o mesmo sucede a qualquer ponto que esteja na fronteira. Por exemplo, este ou até mesmo um deste lado. Assim, o derivado deste conjunto, ou seja, o conjunto com todos os pontos de acumulação de S, é dado por um conjunto diz desconexo se se puder exprimir como a reunião de dois conjuntos separados. Por conjuntos separados entendemos que, além de disjuntos, nenhum tem pontos que sejam pontos de acumulação do outro. Por oposição, um conjunto é conexo se não for desconexo. Voltando ao exemplo anterior, o conjunto S é desconexo, pois é possível escrevê-lo como a reunião de dois conjuntos separados, sendo estes dois conjuntos dados pelas expressões. Graficamente verificamos que nem A tem pontos de acumulação de B, nem B tem pontos de acumulação de A. Termino deixando-vos como desafio os seguintes dois exercícios.